Pronto. Bom, bom dia, pessoal. Já gostaria de agradecer a todos, né, que estão assistindo a palestra. Agradecer também ao Cagel e à Andrea, né, pela paciência, pelo convite, né, para fazer essa palestra. Bom, eu vou trazer a temática para vocês dentro da espeleologia, a parte da geoespelho, falando um pouquinho das características geomorfológicas e geológicas dentro do karst. Como eu já disse anteriormente, meu nome é Vitória, eu sou membro do GAN Espelho. Bom, meu interesse por karst sempre esteve comigo, foi um dos motivos que me motivou a fazer o curso de geologia. E na UniBH a gente tem o famoso TIG, TI, e nos 2 primeiros períodos eu fiz envolvido na área de karst, no primeiro de rochas carbonáticas e no segundo em rochas ferruginosas. E depois, posteriormente, eu estagiei como educador no Museu das Minas e do Metal. E aí o Guano começou a fazer as reuniões também no museu. Eu já tinha conhecimento do grupo, mas foi como eu entrei mais em contato com o grupo, e aí eu comecei a participar das reuniões. Depois eu fiz o curso de introdução, comecei a fazer parte do grupo, fiz alguns cursos internos junto com o pessoal. E no final do ano passado eu ministrei uma palestra junto com uma outra colega minha do Guano, sobre geoespelho no espelho mirim. Bom, aqui é um sumário para vocês verem que eu vou primeiro introduzir a temática, depois a gente vai falar rapidamente sobre a formação das rochas carbonáticas, eu vou depois adentrar na compartimentação do relevo do karst e finalizando qual que é a importância das cavernas. Bom, e o que é geoespeleologia? A espeleologia é o estudo das cavernas. E é uma área extremamente multidisciplinar. Por quê? A gente tem várias áreas atuantes. Então, a gente tem a área da arqueologia, estudando os vestígios, as cerâmicas que nós temos dos antepassados. Nós temos a área da paleontologia, estudando os fósseis que são encontrados de alguns animais dentro da caverna, da própria megafauna extinta. Nós temos também a área da bioespeleologia, estudando os organismos que vivem dentro da caverna, seja do ecossistema da parte da fauna quanto da flora. E a gente tem aí a área entre outras áreas, né? A gente tem a área da geoespelho, que vem atuando ali junto com a geologia e geografia concomitantes, né? E a gente estuda justamente toda a questão geomorfológica do relevo e também a parte interna da caverna. Então, desde a sua gênese, o tipo de rocha, qual que é essa rocha, os depósitos que são formados dentro dessa caverna, sejam seus espeleotemas, quanto os depósitos, entre outros, secundários, né? E qual que é a importância disso? Bom, a gente sabe que a geologia em si, ela vai estudar qualquer coisa que vai contar uma história do nosso planeta. E a caverna é uma pequena parte já da história do planeta. E é importante devido a essa evolução, processos em que o mar esteve em parte continental também, entre outras importâncias e valores que a caverna traz também. Bom, e de onde que vem a palavra karst, né? O karst é uma terminologia que é utilizada para descrever uma geomorfologia típica. Aqui no Brasil, a gente utiliza a palavra karst aqui com a letra C e a letra E no final, mas internacionalmente ela é conhecida como a letra K no início, né, que é karst, e essa palavra ela originou numa região chamada Kras, que fica aqui nesse mapinha que está no meio. Ela fica entre o norte da Itália, o sudoeste da Eslovênia e o noroeste da Croácia. Essa região ela tinha essa geomorfologia, né, desse karst desenvolvido e foi descrito ali pelas primeiras vezes, foi reconhecido e dado o nome de karst para a região. Bom, e aqui vocês vão ver que a região, eles têm uma interação muito forte com a rocha local, né? Onde aqui a gente tem um castelo de Predijama, onde eles construíram o castelo praticamente dentro do maciço rochoso. Aqui tem uma outra portinha aqui do castelo. E aqui eu não sei se é uma moradia, uma venda, mas só para vocês verem como é que essa interação com a rocha adjacente aqui na construção também. Bom, e como é que fica o karst no Brasil, né? A gente já tem mais de 20 mil cavernas registradas no território nacional. Elas ficam cadastradas a partir do portal do SECAV, do ICMBio. E dentro desses 20 mil cavernas,
nós temos em torno de 45% de rochas carbonáticas, 44% de cavernas em minério de ferro, e fica em 10% em rochas siliciclásticas, que é o quartzito e o arenito. E o que acontece? A gente pode ver aqui nesse mapa que a gente tem um acúmulo de cavernas, mas nessa região do país, né? Principalmente aqui no território mineiro, onde a espeleologia é fortemente atuante. E aqui fica uma defasagem mais na área, hein? E não é que não exista caverna, mas é que falta trabalho de prospecção e busca de cavernas nessa região também. Bom, esse número de cavernas, de 20 mil cavernas, ele pode ser considerado ainda não baixo, mas um pouco baixo, porque a gente tem um território nacional extremamente grande e também o potencial litológico que o nosso país contém. Então, a gente também tem a influência da atividade minerária, que muitas cavernas se perderam aí no tempo, já foram destruídas, florestadas aí, devido à atividade também minerária. Bom, aqui é um outro mapa também, eu retirei do livro Cavernas no Brasil, do Adriano Cambarini, deu uma pequena modificada no mapa. E a gente aqui tem alguns destaques de algumas cavernas e de sítios espeleológicos. E vocês vão poder ver nesse mapa que aqui as cavernas são representadas por cores, e essas cores estão para unir a litologia delas. Então a gente vê aqui que a cor vermelha é mais repetitiva, né, porque é justamente essa abundância de cavernas carbonáticas. E vocês vão perceber também que bem nesse, parece que é uma tesoura, V aqui, abriu várias cavernas, né, formação de várias cavernas, e as rochas do grupo Bambuí, ela aparece aqui no território de Minas, no estado de Goiás, um pequeno pedaço de Tocantins e também no estado da Bahia. A gente tem uma ocorrência de outras cavernas carbonáticas mais aqui no nordeste do país, mas essas cavernas são de outras unidades geológicas. A gente também tem aqui na região mais aqui para baixo aqui do país, e também se refere a outras unidades, como as unidades Una, Poti, Corumbá, Araras e o Grupo Assumbi. A gente também, se vocês perceberem, a gente tem outros tipos de cavernas formadas em outras litologias, como aqui de quartzito no estado do Amazonas. Aqui a gente tem a caverna do... esqueci o nome. Nós temos também a de mica xisto aqui no estado de Goiás. Nós temos a ocorrência de uma caverna de granito, a maior da América Latina. Bom, e essas cavernas em outras litologias têm uma discordância entre os cientistas, né? Eles dizem que as cavernas formadas em outras litologias seriam um falso karst, que seria denominado como pseudo-karst. Já as cavernas formadas, o karst em si, para eles, seriam somente formadas em rochas carbonáticas. Já outros cientistas não, falam que todas as cavernas formadas em outros tipos de litologias, tudo é denominado como karst. E aí existe essa divergência entre o meio científico. Bom, e a gente tem as cavernas formadas em minério de ferro, né, as rochas ferríferas, e aqui a gente, no quadrilátero ferrífero, ele tem um grande potencial devido à Serra da Piedade, Serra do Gandarela, ter a formação de algumas pequenas cavernas, né? Geralmente cavernas ferríferas, elas têm pequenas dimensões, entre outras podem ser um pouquinho maiores, mas a maioria delas são pequenas, bastante rugosas, tem pouca formação de espeleotenos também. Quanto à sua gênese, ainda tem uma discussão, tem algumas teorias, né? Mas ainda tem uma discussão como elas são formadas. Aqui é o Grupo da Piedade, que fica na Serra da Piedade. Bom, a gente também tem cavernas formadas em rochas siliciclásticas. Aqui a gente tem a caverna em arenito e aqui em quartzito. Repare que a gente consegue ver dentro dessas cavernas, né, essas camadas de sedimentação. E muitas vezes a gente pode ver também evidências de estratificação dentro dessas cavernas, né, podendo fazer um trabalho bacana aí na área de estratigrafia dentro de cavernas. Bom, a gente também tem as cavernas formadas em rochas ígneas, e essa que eu falei anteriormente, aí, a Gruta do Riacho Subterrâneo, elas são formadas geralmente por depósito de talos, e a gente tem
dentro dessa caverna, a gente tem a formação de alguns espeleotemas. Aqui está uma coletânea de fotos desses espeleotemas. Existe estudos para entender a formação desses espeleotemas, já que o granito é formado por minerais silicáticos, né? Basicamente, é mica, quartzo e feldspato. E são minerais mais difíceis de ser de passar pelo processo de dissolução. A gente também tem as cavernas formadas de tubo de lava, e é bem simples a formação dele, né? A gente tem a atividade vulcânica, aqui nessa figura aqui ilustrativa, a gente tem a atividade vulcânica, formando os dutos vulcânicos. Quem está mais próximo da atmosfera vai solidificando e a lava continua passando. Quando essa atividade de erupção vulcânica cessa, essa lava termina de passar e aí termina de solidificar esse tubo de lava. Posteriormente, em processos, né, do interiorismo, erosão, a gente acaba colapsando, formando uma entrada para esses. São grandes também, né, as dimensões deles são grandes, devido a que a pessoa, tem uma pessoa aqui, para vocês verem a escala desse tubo de lava. Bom, a gente também tem as cavernas formadas em gelo. As cavernas de gelo, algumas são estacionárias. Algumas nos Estados Unidos, que elas ocorrem quando a temperatura baixa, né? Então, na época de inverno, elas surgem. Quando a temperatura aumenta, essas cavernas derretem e a água vai embora. Mas aqui a gente tem duas cavernas. A caverna lá na Islândia, eu não sei pronunciar, mas acho que é Vatnajökull, e a caverna de Kamchatka na Rússia. Bom, se vocês repararem que tem essa feição que parece que... imagina que é um pote de margarina e você está dando colheradas nesse pote de margarina, né? Parece colheradas aqui no gelo. Mas isso aqui já uma feição, são chamados de scallops, e essa feição a gente encontra aqui nas cavernas carbonáticas, e isso aqui é devido à atividade erosiva ali da água, né? A água está passando, devido à turbulência dela, ela vai esculpindo essa rocha. Bom, a gente chega então no processo da formação das rochas carbonáticas. Existem algumas condições para se formar essas rochas, né? Geralmente elas são formadas no mar raso, calmo e de águas claras. Por que ele tem que ser calmo? Se a gente tem um mar turbulento, eu não vou conseguir com que esses sedimentos que estão em suspensão no mar, que eles decantem no fundo dele. Então precisa ter essa calmaria para poder que esses sedimentos decantem no fundo do mar. Bom, então quando esses sedimentos se acumulam no fundo, eles vão geralmente formar em camadas horizontais, posteriormente eles podem ocorrer algumas discordâncias, né? E quando esses sedimentos vão sobrepondo uns sobre os outros, a gente vai aumentando o processo de temperatura, de pressão, e formando assim, passando pelo processo de diagênese, formando essas rochas sedimentares. Sendo que a origem dela pode ser plástica, química ou bioquímica. Bom, aqui é um esquema bem simplório para explicar um pouquinho dessa formação dessas rochas, onde a gente tem os sedimentos aqui suspensos na água. A gente pode ter alguns organismos também vivendo nessa água, principalmente quando eles têm essas carapaças compostas de carbonato de cálcio. Então, quando eles morrem, eles acabam integrando também e fazendo parte ali da composição da rocha. Então, seria uma origem bioquímica. Bom, com o acúmulo de sedimentos, a gente passa pelo processo de diagênese e, posteriormente, esse mar vai embora e aí a região ela fica submetida às condições climáticas, né? Com os raios solares, chuva, e aí passa pelo processo de pedogênese também, formando aqui o solo e a vegetação. E isso é importante porque a gente vai ter o processo de dissolução da rocha, né? A gente vai ter a chuva, essa água da chuva vai absorver o CO2 atmosférico, o óxido de carbono, e assim ela vai se tornar uma água ácida. Essa água, quando ela entra em contato com o solo, aqui, com a vegetação, se esse solo for rico em matéria orgânica, com muita atividade biogênica, ele vai se tornar cada vez mais ácido. E isso é importante porque, quando ele entra, né, ele vai já moldar o relevo kárstico, e aí, quando ele vai entrando aqui em contato com o maciço rochoso, o poder dele de dissolução, devido a esse potencial de acidulação aqui na vegetação, é maior, podendo também chegar em maiores profundidades e moldar também as cavernas. Quando ele entra em contato aqui com o maciço rochoso,
ele dissolve aqui o carbonato de cálcio, e quando ele chega aqui no teto da caverna, ele vai, esse CO2 da fórmula que ele foge para a atmosfera, e aí a gente recristaliza a calcita, formando aí as estalactites, e quando essa gotinha de água aqui das estalactites, ela quebra essa tensão superficial, ela cai no chão, e pode ser que ela ainda tenha algum grau de saturação e tal, formando as estalagmites que estão no chão da caverna. E com o tempo, as estalactites e estalagmites entram, devido ao crescimento delas, elas se tornam colunas. Mas então, quais são as características do cache, né? A própria palavra já fala que é uma morfologia típica, ela vai ter uma drenagem superficial, incipiente, e a gente vai ter o sistema de subterrâneo, ele está interligado por um conjunto de condutos e fendas, né, onde tem as descontinuidades da rocha, onde essa água vai passar e aí podendo moldar também cavernas. Bom, e o maior agente geomórfico aí do cache é a dissolução, promovida aí pelo agente da água, né? E assim a gente vai tendo a formação do relevo, a compartimentação dele, que aí vai ter a formação do exocache, que é o externo, o epicache e o endocache, que é o interno. O exocache, como eu já disse anteriormente, é a morfologia externa. Então, ela vai apresentar várias feições. Então, a gente tem, primeiramente, a formação de dolinas. As dolinas geralmente são formadas quando a água infiltra nessas descontinuidades, e aí essa rocha vai se abatendo embaixo, né, e vai formando essas pequenas depressões. Essas depressões elas vão aumentando com o tempo pelo processo da dissolução, e a gente tem 4 tipos de dolinas. A gente tem a dolina de dissolução, que ela é formada de forma gradativa com a corrosão da rocha, né? Essa corrosão ela ocorre nos pontos fracos, onde são as fraturas e os planos de acamamento. E aí provocando inicialmente essas pequenas depressões. Depois a gente tem a dolina de subsidência. A dolina de subsidência, a gente tem uma rocha aqui assim, e ela está coberta por um solo. E esse solo ele começa a entrar nessas fendas, nessas partes de fraqueza da rocha. E aí a gente vai tendo um rebaixamento aqui também, formando essas depressões. Depois a gente tem as dolinas de colapso, onde a dolina de colapso ela é bem simples também. A gente tinha a formação de uma caverna aqui nessa parte, e aí o processo de dolinamento, onde essa água vai entrando nessas fendas, e aí quando o teto da caverna ela já não suporta mais o peso que está sendo feito acima, né, o teto e as paredes não aguentam o peso, ela acaba colapsando. A dolina de colapso devido ao cache subjacente é o mesmo processo, só que aqui a gente tem uma outra litologia por cima dela, né, vamos supor que aqui seja um siltito, e exerce uma força sobre as paredes e o teto aqui da caverna, né, e o processo de dolinamento acaba colapsando também. Aqui a gente tem algumas fotografias de dolinas, né? Mais uma coisa aqui nessa parte. As dolinas, por elas se tornarem feições depressivas, elas acabam ficando abaixo da drenagem superficial. Então, elas se tornam pontos de convergência de água, áreas de captação da água. E aí, já que elas se tornam essas áreas de captação, vai ter um volume de água maior passando por essas dolinas, fazendo com que elas aumentem mais de tamanho. E isso é importante porque é a partir desse processo que a gente vai tendo o processo de coalescência das dolinas. Quando uma dolina se junta com outra, né, a gente forma uma coalescência de dolinas, formando as uvalas. Aqui essa fotografia é bem didática, por isso que a gente tinha uma dolina aqui era outra dolina, uvala, né? Aqui, provavelmente, no cantinho da imagem também tem uma dolina, né? E aí, com o processo, em progressão, a gente vai formando outro uvala. O processo de uvalas, esse bloco de diagrama aqui traz isso, esse processo de dolinas coalitindo com outra, formando valas, a gente vai tendo um processo que vai dando uma planície cástica. E a planície cástica, ela se evolui para os poliês. Os poliês, eles acabam se tornando grandes áreas de captação de água, e geralmente, aqui, o relevo já está tão trabalhado na parte mais abaixo aqui da rocha, às vezes encontra uma pequena camada de
de argilito, né, que tem baixa permeabilidade, então a água vai esculpindo mais o maciço rochoso, mais onde tem a rocha carbonática, e aí aplanando toda a superfície. Bom, a gente também tem a formação dos lapiás. Os lapiás é por onde a água escorre, né? Então, é como se fosse imaginando um gato arranhando a rocha. Então, é bem onde a água está escorrendo aqui e aprofunda, cada vez o processo se repetindo, vai aprofundando mais ainda esses lapiás. Bom, a gente também tem o relevo de torres sendo desenvolvido no Cache. Esse tipo de relevo a gente evidencia mais na região da China. E aqui tem umas imagens para vocês entenderem melhor o processo, né? Às vezes a gente tem um processo de dissolução diferenciado, né? Um processo de intemperismo, erosão diferenciado, e aí algumas partes elas têm uma dificuldade maior de serem esculpidas, e a gente vai formando esse terreno de torres, né? Esses mojotes aqui na região. A água circula mais naquela região, esculpindo mais uma questão vertical e subvertical do cache. O próprio maciço rochoso ele é uma feição exocaste, e aqui nessas fotografias a gente consegue ver que existem umas linhas horizontais, e é justamente onde essas linhas horizontais que são as descontinuidades da rocha, né? Às vezes de uma camada para outra, ou um padrão de falhas, fraturas. E isso é importante porque vai ser justamente onde a água vai ter facilidade para se infiltrar, e também partes em que a vegetação ela vai, as suas raízes vai penetrar nessas fendas, né? E ela vai começar a fazer um temperismo biológico, de uma força física, alargando cada vez mais essas fraturas também, essas descontinuidades. Bom, a gente tem também a feição dos sumidouros e ressurgências. O sumidouro basicamente onde a água some, e a ressurgência é onde a água reaparece. Se vocês pegarem uma carta topográfica de uma região de cache, vai ser um pouco, entre aspas, caótico, né? A gente vai pensar que a água acabou ali, mas não. É porque no cache a gente tem tudo de uma forma muito dinâmica, né? Como mostra nesse bloco de diagrama aqui. Na hora que a água some aqui nesse sumidouro, ela já entra para dentro da caverna e às vezes entra em contato com o lençol freático, e nisso já está ali na interatividade com um aquífero. E isso mostra que regiões, cidades que são construídas em ambiente cástico, eles precisam ter um plano de saneamento básico extremamente importante, né? Muito eficaz. Por quê? No cache, é como se fosse uma grande esponja. Tudo que cai, ele entra, ele absorve, capta e vai, às vezes, parar dentro não, né? Entra em contato com o aquífero. E, por exemplo, a gente nem precisa ir para exemplos muito grandes. Região mesmo de Sete Lagoas, entre outras cidades aqui perto que possuem o cache, as pessoas colocam lixo dentro de dolinas. As dolinas podem ser pontos, ela é uma área de captação de água e elas, por vezes, podem se tornar pontos de sumidouros também, já que se ela possui uma boa permeabilidade também, porosidade também, né? E aí acaba que você vai contaminar esse aquífero, né, dentro de cavernas também, e os aquíferos que estão literalmente em contato direto, praticamente, com toda a dinâmica do cache. Bom, a gente também tem o epicache. O epicache é a interação rocha-solo, né? A gente vai ter um maciço rochoso aqui em contato direto com o solo e, consequentemente, ele vai estar sujeito às influências climáticas da região, desde a infiltração de águas aciduladas à corrosão direta também. Ele vai ter aqui nessa imagem, esse bloco de diagrama vai mostrar exatamente isso, ele vai ter uma porosidade maior do que o restante do maciço rochoso, ele também vai ter uma quantidade de fissuras, descontinuidades, por onde a água vai poder se filtrar, e essa infiltração vai ser maior e mais bem distribuída, porque se a gente tem uma ocorrência maior de fissuras, essa água vai se infiltrar mais nessas regiões, e no ponto de vista hidrológico, ele vai ter essas fissuras, ela vai ter a função de armazenar e concentrar o fluxo da água, e posteriormente essa água vai poder infiltrar de forma mais profunda, chegando mais em cavernas e formando também as cavernas. Isso também é importante porque se eu tenho um padrão de falhas e fraturas e elas chegam em maiores profundidades, o solo que vai favorecer a acidulação da água, se ele tiver bastante matéria orgânica,
Quando essa água acidulada ela entra em contato com o maciço rochoso, ela já vai atingindo um certo grau de saturação da solução. Com essa facilidade aqui das fraturas e falhas, a gente, né, de descontinuidades, você vai ter o potencial de acidulação, ele vai ter uma facilidade em dissolver, ele não vai ter um grau de saturação tão alto, então ele vai poder dissolver mais a rocha. Aqui é uma fotografia para vocês verem melhor justamente essa interação da rocha-solo. E aí, é justamente isso que eu falei, né? Essa vegetação aqui em contato direto com o solo é um potencial maior de acidulação da água. Então, aí a gente chega no relevo endocaste. O endocaste é essas feições subterrâneas, né? E a maior feição subterrânea é as cavernas. E a gente tem as cavernas, a gente pode ter de dois tipos, que são as primárias, uma caverna primária, tubo de lava, formou em uma vez só. Cavernas secundárias, elas precisam de um segundo evento. Então, geralmente as cavernas carbonáticas. A gente tem a formação da rocha e, posteriormente, ela precisa desse processo de erosão, de dissolução, do intemperismo atuando para formar essas cavernas. E dentro disso, as cavernas podem ser epigênicas, elas são geradas justamente pelo fluxo da água que vem da superfície, pela água da chuva, pelos rios, córregos que correm na região. E aí, a partir disso, eles infiltram no solo, assim, no maciço rochoso. E nós também temos as cavernas hipogênicas. As cavernas hipogênicas, elas são formadas a partir do fluxo ascendente. Então, é como se o lençol freático ele subisse o nível dele. E o que acontece? Geralmente, as cavernas hipogênicas, elas desenvolvem as maiores cavernas. Por exemplo, uma das maiores aqui do Brasil, que é a Toca da Boa Vista, ela é formada pelo processo hipogênico. E, geralmente, o processo de hipogênico, ele forma cavernas com uma morfologia mais labiríntica. Mas só pela atividade da água, não tem uma facilidade em formar essas cavernas, né? Então, a gente precisa ter alguma acidulação nessa água. E, geralmente, essas cavernas hipogênicas, a gente vai ter algumas piritas formadas na rocha carbonática. Quando essa água sobe, ela entra em contato com essas piritas, né? A pirita é um sulfeto de ferro, então ela acaba o enxofre entra para a solução, e aí a gente vai formando o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele vai ter uma atividade, um poder mais corrosivo do que de dissolução. Então ele vai corroendo a rocha e aí ajudando a formar os dutos, condutos aqui e abrindo fendas pelo maciço rochoso. Bom, aqui é só para vocês verem justamente essa parte da morfologia das cavernas. Essa morfologia, ela pode estar um pouco influenciada justamente por esse processo hipogênico de formação de cavernas, assim como também como algumas águas subterrâneas correm por dentro do maciço rochoso, influenciado também por como essas águas infiltram pela superfície da rocha aqui. Essa aqui é uma foto para vocês verem justamente esse padrão aqui de fraturas pela rocha e que podem também podem influenciar na morfologia dessas cavernas. Bom, aqui é só para vocês verem uma questão estrutural também, né? É justamente entre uma camada e outra. Aqui a gente tem uma camada e aqui outra. É justamente entre esses os espeleotemas. Aqui é uma feição onde a água ela é o maior agente, né? Ela vai esculpindo e vai formando meio que esses meandros, né? Essas formações de como era o fluxo antigamente. Bom, aqui é a Toca da Boa Vista, como eu falei anteriormente, e vocês podem ver que ela tem essa morfologia de caverna justamente no padrão mais labiríntico, reticulado, ramiforme, e é justamente para vocês verem esse padrão de morfologia, né, que é a topografia da caverna. A gente também tem essa caverna, que é a Caverna das Mãos, onde vocês vão ver que o maior agente aqui foi justamente de um rio, um córrego que passava pelo maciço rochoso e foi esculpindo aqui a caverna. Bom, e os espeleotemas, eles são, em geral, formados principalmente por 3 minerais mais em comum, que é a calcita, né? A calcita, ela já compõe
a própria rocha carbonática, afinal, a rocha carbonática ela é basicamente monominerálica, formada pela calcita. Pode ter alguns outros minerais, como o quartzo, um argilo mineral, vindo mais como uma... Não é uma contaminação, esqueci o termo que seria melhor para se falar. Bom, mas a gente também tem a formação da aragonita, que é um polimorfo da calcita, e a gente também tem a formação, geralmente, de alguns sulfatos, né, como a gipsita, que é um sulfato hidratado de cálcio. E dentro disso, a gente tem, por exemplo, a caverna de Naica. A caverna de Naica, ela tem minerais selenita métricos formados dentro dela. Então, já é uma caverna que ela precisou de muito tempo, muita calmaria para ser formada esses cristais enormes. Ela não é uma caverna sem água, ela é uma caverna inundada. Geralmente eles colocaram no início bombas para retirar essa água. Não sei se atualmente eles retiraram as bombas para inundar novamente a caverna. Ela é uma caverna de difícil acesso. Ela tem algumas características, ela é extremamente quente, a temperatura chega em torno de 40 a 60 graus dentro da caverna. Então, os cientistas que entraram dentro dessa caverna, os técnicos e tudo mais, eles precisavam de gelos, né, pela roupa para conseguir estar dentro da caverna. Além disso, a umidade dentro da caverna é em 100%, então eles necessitavam de respiradores para respirar dentro da caverna. Bom, os espeleotemas, eles podem ser autóctones ou alóctones. Autóctones, de autonomia da caverna, formados dentro da caverna, e os alóctones foram locomovidos para dentro da caverna. Geralmente, são blocos que foram levados para dentro da caverna, através de alguma atividade de inundação, algum processo erosivo que carregou para dentro da caverna. Dentro dos espeleotemas autóctones, a gente tem 3 tipos. O primeiro é o de águas circulantes. Então, a gente tem a formação geralmente de colunas, estalactites, estalagmites, entre outros. E aqui é só para relembrar o processo da química, né, do processo de formação desses espeleotemas. A gente vai ter a fase de acidulação da água, aqui pela precipitação, em contato dessa água com a vegetação. Depois essa vai passar para a fase de dissolução da rocha. Como eu falei, né, quanto mais fraturas, fendas aqui, a gente facilita o processo dessa água, tem um processo de dissolução. Ela pode permear aqui pelo maciço rochoso. E quando ela chega aqui no teto da caverna, ela já tem um grau de saturação aí do carbonato de cálcio. Então, o CO2 ele vai para a atmosfera e a gente recristaliza o carbonato de cálcio, formando as estalactites, forma a estalagmite também, quando ela tem ainda um potencial de saturação, e com o tempo vai formando a coluna, entre outros espeleotemas, como eu vou mostrar aqui à frente. Aqui a gente tem as estalactites formadas, né? A gente tem aqui a gotinha dela, e aí quando ela cai no chão, ela forma as estalagmites aqui, como vocês podem ver. Essa estalagmite aqui ela é apelidada de bebê lá na Gruta Rei do Mato, é um dos espeleotemas mais novos da caverna, e ainda está em processo de formação. Aqui a gente pode ver que tem um buraquinho aqui, justamente onde a gota d'água cai, e vai formando esse processo de formação da estalagmite. Aqui é para vocês verem que a gente tem as camadas horizontais aqui, né? E é justamente onde, entre uma camada e outra, é onde a água circula e vai recristalizando os espeleotemas. E aqui é a formação de uma coluna. Essa aqui é uma coluna na Gruta Rei do Mato. E aqui são 2 colunas, né? Elas são conhecidas como torres gêmeas lá na Gruta Rei do Mato. A gente também tem as cortinas. As cortinas vocês têm que imaginar como se fosse a caverna tem um teto inclinado, e aí a água infiltra, ela vai passando ali, ela infiltra e vai escorrendo, infiltra e escorre. E aí com esse processo ela vai formando essas cortinas, digamos, entre aspas, inclinadas. E geralmente elas têm esse aspecto de bacon, né? Então a gente também chama elas, as cortinas podem ser chamadas de bacon. Bom, a gente também tem os escorrimentos. Como a água sempre está escorrendo ali, ela está passando, então é como se você imaginasse um bolo e eu vou colocar a cobertura no bolo. E aí ela escorre, ela cai da parte de cima para baixo, vai formando
essas feições mais lineares aqui, né? Então, a gente também tem a formação dos travertinos. Os travertinos é como se fossem piscinas dentro da caverna. Aqui aqui é um travertino seco, sem água. Aqui a água já é bem mais atuante na caverna, então a gente tem formação desses travertinos. A gente também tem aqui mais de perto os travertinos. Eles podem ser de pequenas dimensões a grandes dimensões, esses travertinos. A gente também tem o segundo tipo de depósitos autóctones, que é de águas estagnadas. Então, a gente tem as formações desses vulcões. Aqui a gente tem um travertino, e dentro desse travertino aí tinha uma água estagnada, então ele formou esses vulcões. Provavelmente que a água ela foi caindo, sei lá, de uma estalactite ou de outro esclerotema, e pendia do teto, e vai formando esses vulcões. Aqui na parede do travertino, a gente tem cristais dentes de cão cristalizados. O cristais dentes de cão, o nome dele é porque se assemelha a um dente. Bom, a gente também tem a formação das jangadas. As jangadas, geralmente, a solução ela cai aqui nessa água estagnada, e aí ela vai cristalizando também aqui nessa superfície da água. Bom, e os ninhos de pérolas, as cavernas também produzem algumas pérolas, elas geralmente está relacionado com os travertinos, né? Aqui seria tão um pequeno travertino para vocês verem. Os ninhos de pérolas, eles são formados da seguinte maneira: a gente pode ser um sedimento qualquer, um grão de areia, por exemplo, e aí a solução de carbonato de cálcio, ela está pingando ali, e aí ele se envolve nesse núcleo de grão de areia. E aí, com a passagem da água, cada vez mais esse carbonato de cálcio ele vai se impregnando ali, se aglomerando em volta daquele núcleo. E aí vai formando essas pérolas. Aqui a gente tem com os travertinos, né? Aqui a gente pode ver que tem alguns sedimentos aqui dentro, pode ser. Bom, a gente também tem os depósitos de águas de exudação. E um deles é a electite. A electite, ela desafia a gravidade. Uma das possíveis genes dela é que, quando a gotinha de água ela aparece no teto da caverna, de acordo com o vento bate dentro da caverna, essa calcita ela cristaliza essa direção. Só é uma teoria, né? Existem outras, assim. Ainda não tem uma concordância verídica, assim, de como é que ela se forma. E aí a electite é isso, ela sobe, ela desce, ela parece basicamente um cabelo esgrenhado. Nós temos também a formação dos coraloides, onde eles se assemelham com os corais, e a gente tem a formação de alguns minerais, né? A gente tem a formação de flores de aragonita nas paredes, no teto da caverna. Aqui também há uma flor de aragonita. A gente também tem a formação de algumas agulhas de chipsita, como eu falei anteriormente, que é o sulfato hidratado de cálcio. E algumas cavernas, elas possuem algumas colorações diferentes, geralmente esverdeada, azulada, e isso é devido à interação com o cobre. Devido a algum contexto geológico regional, local ali, devido à hidrologia local, às vezes acaba levando esse cobre para dentro das cavernas. E aí interage ali com um carbonato de cálcio dentro da caverna, formando os carbonatos de cobre. Aqui, no caso, seria a malaquita, né, que é o verde, e o azul, que é a azurita. Bom, dito isso, né, qual que é a importância das cavernas? As cavernas, elas apontam vários tipos de estudos que podem ser feitos, e nisso, se esses estudos podem ser feitos, então eles apresentam importância para estes estudos geológicos, em relação à deposição desses sedimentos, como é que era a tectônica também, que ele pode dar, né, em questão de tectônica, a gente pode ter em relação à regressão e transgressão do mar também, em relação a trabalhos estratigráficos, de sedimentar, a gente tem a formação dos espeleotemas, que como é que eles se formaram, a gente pode ter remontar, né, como é que era o paleoclima, o paleoambiente de milhares de anos atrás.
A gente também tem os valores aí paleontológicos, como eu disse anteriormente aí na formação das rochas carbonáticas, alguns animais aqui, eles morrem e aí acabam compondo também a rocha carbonática. Isso aqui é uma foto na Gruta da Lapinha, entre outros fósseis que podem ser encontrados, megafauna extinta, por exemplo. Bom, a gente também tem um valor histórico, tem um valor de motivação cultural, onde algumas cavernas, elas são usadas como templos religiosos. Essa aqui é a Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Bom, a gente também tem um valor arqueológico, onde a gente tem as pinturas rupestres nessas cavernas. Os nossos antepassados usavam essas cavernas na área de penumbra dela como abrigo também. E a gente tem um ecossistema único nessas cavernas, né? Alguns organismos, eles se adaptaram ao longo do tempo, sofreram algumas mutações justamente para sobreviver e se adaptarem para viver naquele tipo de ambiente. Então, alguns animais, eles não têm cor, eles são albinos, porque eles não precisam de cor para sobreviver dentro de uma caverna, sendo que ela é escura. Aqui é justamente para mostrar para vocês essas áreas de iluminação da caverna, né? Uma área fótica, subfótica e área de iluminação direta aqui. Bom, tinha uma fotografia aqui de alguns morcegos, né? Eles são extremamente importantes para a caverna. Por quê? Eles são animais que eles entram e saem das cavernas, eles não são como outros que vivem somente dentro da caverna, os conhecidos como troglóbios. E nessa questão deles sair e entrar para a caverna, eles se tornam agentes polinizadores. E também eles acabam trazendo alimentos para dentro da caverna, onde alguns outros animais que vivem somente nela, eles acabam se alimentando desse recurso que o morcego traz para dentro dela. E também o próprio guano, o cocô do morcego, ele é uma fonte de alimento para alguns animais. Então a gente tem, por isso, esses são os valores de uma caverna, né? Vários outros valores, além de que ele preserva, ele abriga uma fauna extremamente sensível, que ela não consegue ser reproduzida em um outro tipo de ambiente. Ela traz uma fauna, uma flora extremamente delicada. Bom, e como eu disse anteriormente, né, a caverna também, o ambiente do cacho, ele tem uma grande importância em relação à água. Então, a gente tem toda essa interatividade aí da chuva com o solo, e aí dissolvendo na rocha, passando pelo maciço rochoso, formando as cavernas, entra em contato com o lençol freático, passando por condutos e fendas, entra em contato com o aquífero. Então, essa interatividade, ela sustenta os aquíferos, e muitas vezes esses aquíferos, eles sustentam uma cidade urbana, Sete Lagoas, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, entre outras cidades também. Então, por isso que é importante a gente fazer esse saneamento. Eu sempre bater nessa tecla, porque precisa ser melhorado isso nessas cidades, para a gente não ter tanta contaminação dentro desses aquíferos, né? Bom, e por que eu estou falando disso? Porque hoje, em 2020, as nossas cavernas estão em perigo. As cavernas, hoje em dia, elas são classificadas em 4 categorias. A partir do decreto número 6.640, as cavernas, elas são classificadas em baixa, média, alta e máxima relevância. Cavernas de baixa, média e alta. Elas podem ser exploradas, elas podem ser suprastadas, elas podem ser destruídas. Geralmente, como é que isso ocorre, né? A partir da prospecção dentro de cavernas, de estudos de uma equipe multidisciplinar, então vou lá, equipe de biologia, vai lá e encontra um bicho raro naquela caverna, um organismo raro, uma planta rara. O pessoal da GEL vai lá e encontra um sedimento, um espeleotema raro. Então, não é tão raro assim, ele é bem comum para a região. Então, elas são classificadas dentro desses padrões aqui, né? A gente tem uma tabelinha onde são classificadas nessas categorias. E a única caverna que tem proteção integral é a de máxima relevância. E geralmente ela exige que tenha uma área, um cinturão de 250 metros de mata nativa para preservar o redor dessa caverna. Só que as cavernas de máxima relevância no Brasil é uma minoria. E essa minoria aí que está em perigo. As outras, né, já estão em perigo, né, já que elas podem ser destruídas, mas as de máxima relevância, nesse ano, o Ministério de Minas e Energia, eles estão querendo fazer uma mudança na legislação nacional e permitir
que ocorram impactos irreversíveis nessas cavernas de máxima relevância, ou seja, que elas possam ser destruídas. E qual que é a importância disso, né? Quando você vai, se ela é de máxima relevância, é porque existe uma coisa importante dentro daquela caverna. Não que as outras não sejam importantes, mas ela tem um valor a mais naquele contexto. E esses aqui são as evidências de uma caverna de máxima relevância. Ela vai ter grandes dimensões, como eu disse anteriormente, ela vai abrigar uma fauna, uma flora extremamente única para a região ali, em que vive somente naquele tipo de ambiente. A gente vai ter alguns espeleotemas raros formados dentro daquela caverna. Pode ser que aquele espeleotema seja o único, ou então que pode ser um dos únicos locais que ocorrem aquele espeleotema. E aí eu volto novamente falando da área, da parte hidrológica e hidrogeológica também, em que muitas vezes existem essas cidades construídas na área de karst, então ela serve para consumo humano. Fora os valores de fósseis encontrados de uma fauna extinta, de antepassados que passaram por essas cavernas, um contexto histórico também, por ser áreas de contemplação também, e pode ser que algumas dessas cavernas de máxima relevância, elas são utilizadas como para passeios turísticos. E se você destrói uma caverna de máxima relevância, que ela é turística, e algumas regiões do Brasil elas são movidas pelo geoturismo aí, como é que fica a economia local, né? Então a gente tem esse alerta aí para as cavernas de máxima relevância, e acho que o maior público aqui é da área da geologia, talvez da biologia também, e a comunidade espeleológica ela está se movendo em relação a isso. A SBE, que é a Sociedade Brasileira de Espeleologia, ela fez uma petição para dizer não à destruição dessas cavernas de máxima relevância. Eu coloquei até o link aqui, mas talvez vocês não consigam acessar, então depois se quiser entrar em contato e vocês puderem assinar a petição, eu agradeço, não só eu, né, mas a comunidade espeleológica também agradece. Às vezes o Cagel depois pode fazer uma publicação e colocar esse link para vocês assinarem, não sei. Mas a gente, formas de publicar esse link aí é o que mais tem. E eu acho importante nós também posicionarmos em relação a isso, e pode ser que alguém aqui está vendo a palestra, não gostava de cavernas, mas espero ter instigado despertado algum interesse nessa área, mas também porque faz parte da área da geologia, né? As cavernas contam a história também do nosso planeta, então é importante a gente se posicionar em relação a isso também. Bom, e aqui são algumas referências que eu utilizei. Usei o portal do Secário, usei o livro do Adriano Gambarin, Cavernas do Brasil, usei também o livro sobre cavernas ferruginosas, organizado pela Hooks. Utilizei também o Guia de Boas Práticas Ambientais da Mineração de Calcário, organizado por Sanches, entre outros, e também um glossário conciso e ilustrado de termos cársticos e espeleológicos. Gostaria já de agradecer a Andréia pelo contato, pelo convite, ao Cagel também por ter feito o convite. Gostaria de agradecer ao Harrison, membro também do Bom Espelho, mas foi quem soube da palestra e aí direcionou o convite para a gente. Ao Gustavo, né, pelo apoio técnico, né, porque senão a palestra não ia rolar hoje, e ao Léo também, né, pelo apoio técnico e também pelas contribuições fotográficas aí. Bom, muito obrigada por todos terem assistido a palestra, tirado esse tempinho para assistir. Aqui são os meus 2 e-mails de contato, e aqui só para vocês verem nessa fotografia, a gente também tem um espeleotema aqui, né, um espeleogene. Aqui a gente vê, tipo, um duto aqui, né? E aqui indica justamente para onde que a água está movimentando. Bom, é isso. Muito obrigada. Olá? Oi. Obrigada, Vitória. Obrigada a todos. Eu ia responder o professor Ulisses aqui agora, mas eu vou responder. Ele está elogiando, agradecendo, né? Muito obrigada. O apoio do professor é muito importante para a gente.
Não tivemos perguntas pelo chat, mas se alguém tiver alguma pergunta agora, algum comentário, pode, né, abrir o microfone, pode fazer para a Vitória. Pode ficar à vontade. Quem quiser, vamos ver aqui quem é primeiro, quem fez primeiro aqui. Deixa eu ver. Eu posso parar a apresentação? Pode perguntar, Resso. Você foi o primeiro. Vou deixar aqui na apresentação. Ele está sem microfone. Está perguntando pelo chat. Pode olhar aí, Vitória. Ok. Obrigada. Vou continuar aqui na palestra, porque fica melhor. Bom, eu vou fazer aqui para você. Tá ótimo. Quando você clica aí no chat, ele aparece. Qual é o motivo para essa proteção em volta de 250 metros em torno de cavernas de alta relevância? Bom, justamente pelo ecossistema único da caverna, né? E quando a gente mantém essa mata nativa ao redor dela, alguns animais, eles saem, às vezes eles não vão muito longe para se alimentar, então eles precisam ter essa mata para ter recursos para eles se alimentarem. E sem falar que a vegetação, ela queira ou não, ela é como se fosse uma capa de proteção também para o karst. E como eu disse anteriormente, a vegetação, ela ajuda no processo de tornar a solução mais ácida. Então, ela vai contribuir também na formação dessa caverna. Então, a gente precisa ter uma vegetação ali junto com, perto da caverna, manter aquela vegetação a partir desses 250 metros aí, para manter a caverna, digamos, entre aspas, saudável, né? Eu não tinha visto, ele viu separado aqui. Tem alguma medida ambiental ou algo do tipo? E essa área pode ser mudada? Multada, que você falou? Mudada. Então, todo esse estudo, ele vem por uma equipe, né? A empresa, o empreendimento, ele contrata essa equipe, ela faz o estudo de prospecção dentro da caverna, topografia, parte de bio, arqueologia, tudo. E aí eles classificam essa caverna. Se ela é classificada de máxima relevância ou de alta, vai ter várias coisas que o órgão ambiental vai pedir para que esse empreendimento faça. Não sei falar assim a fundo todas as coisas que eles exigem, mas vão exigir algumas coisinhas para manter aquela caverna. E fora que o empreendimento ele é obrigado a preservar essas cavernas. Se ele destrói uma caverna que ela tem essa proteção, o empreendimento ele paga uma multa. E em relação a mudanças, eu acho que seria mudanças de legislação, a gente está correndo risco aí, né? A legislação já mudou desde 1900 e tantos, eu não lembro quando foi iniciada essa proteção de cavernas, ela mudou a partir desse decreto 6.640, né, passando as cavernas sendo classificadas em categorias, e agora a gente está passando novamente um risco aí de mudanças na legislação, como eu disse, né, cavernas de máxima relevância podendo ser destruídas. Tá, tem uma pergunta da Jaiane Queiroz. Vi sua palestra, foi ótima, você conseguiu explicar de maneira simples e clara, e isso é muito importante, parabéns. Existe um tamanho mínimo para que uma cavidade possa ser chamada de caverna? Não, não existe um tamanho mínimo para ela ser chamada de caverna. Tem? Tá.
Ah, só tem uma relação que é a altura do teto quanto ao desenvolvimento da sua profundidade, né? Porque aí ela pode ser só um abrigo ali. Ok. A Luciana Mello disse: não sei se abordou na live, mas gostaria de saber se as mudanças na legislação são para todo tipo de cavidades, pois sabemos que a grande preocupação do Ministério no afrouxamento está relacionada à mineração de ferro. Ô, André, você pode repetir que deu uma pequena cortadinha para mim aqui a pergunta. Tá. A Luciana, ela disse: não sei se abordou na live, mas gostaria de saber se as mudanças na legislação são para todo tipo de cavidades, pois sabemos que a grande preocupação do Ministério no afrouxamento está relacionada à mineração de ferro. Sim, são para todos os tipos de cavernas, principalmente se elas são, esse afrouxamento é para cavernas de máxima relevância. E as cavernas ferruginosas, né, a ocorrência delas é, assim, entre aspas, raro. Essas cavernas ferruginosas, pode ser que algumas tenham uma fauna diferenciada, pode ser que elas tenham algum espeleotema, elas ainda têm alguns mistérios, como é que são formadas, precisam de ter estudos mais aprofundados. Então, se você destruir essas cavernas também, algumas respostas não serão danadas, né? Então essas cavernas de ferro também estão em perigo, porque elas podem ser classificadas de máxima relevância. Agora, se algumas são classificadas de baixa, média, com certeza elas estão aí sendo destruídas pela mineração, né? Isso. A Nicole pergunta aqui: como seria o geoturismo ideal para que cause apenas o mínimo dano possível dentro das cavernas? Então, né, o geoturismo eu tenho algumas críticas e tal. Algumas cavernas, elas têm alguns impactos enormes, assim, em relação ao geoturismo. A gente tem a Gruta Rei do Mato aí, que foram adaptadas, colocou várias plataformas dentro dela. Não concordo muito em relação a isso. Algumas cavernas, elas já estão, a gente está melhorando em relação às tecnologias, né? Eu sei que tem alguns estudos também que são feitos, por exemplo, você coloca termômetros dentro de cavernas para você ver se a temperatura dela mantém ideal para os organismos que vivem dentro dela, né? Porque a gente sabe que as cavernas delas são um pouco mais úmidas, mais frias por dentro. Então, se você tem uma circulação muito grande de pessoas, você aumenta essa temperatura, você vai mudar drasticamente aquele tipo de ambiente. Então, eu acho que diminuir, talvez, as visitas, serem de menores pessoas, a gente precisa fazer o Brasil precisa disso, né? Está inserido dentro da educação básica do país, né? A educação ambiental. Sem educação ambiental, as pessoas vão visitar essa caverna, por mais que o guia te fale, não pode tocar nos espeleotemas, porque a nossa mão tem suor, e quando você encosta em um espeleotema, você estraga ele, digamos assim. Tem gente que ainda não entende isso, então eu acho que tem que ser fortalecido dentro da educação, essa educação ambiental, para a gente conseguir fazer um geoturismo cada vez mais eficiente. Por mais que o guia fale, tem gente que ainda não entende. É como se entrasse num ouvido e saísse pelo outro. Então, e também em relação à iluminação também dentro da caverna, né? Antigamente usava aquelas luzes quentes, amarelas. Hoje em dia eles estão mudando essa iluminação feita também dentro da caverna. Eu acho que também tem que ter um apoio melhor, assim, nesses parques que são utilizados para cavernas de turismo, para a gente ter um impacto menor, assim, e é justamente essa educação ambiental nas pessoas. Isso. Bom, as perguntas até o momento foram encerradas, mas alguém quer falar alguma coisa? Não? Vitória, tá me ouvindo? Então, sim. É a Luciana de novo, tudo bom? Tudo ótimo. Uma pena que eu peguei só o final já da sua live, mas depois eu vou assistir ela como um todo, tá? Você está de parabéns, de qualquer forma, pela apresentação e pelo tema, e eu fiquei muito feliz
em saber que você está enveredando por esse lado da geologia. Ele é bem interessante. Em 2008 até 2010, eu integrei um grupo na Vale que mapeava, que a gente chamava de cavidades em minério de ferro. Foi quando a legislação, então, começou realmente a ser efetiva e solicitando que as empresas fizessem adequação, né, porque não poderia destruir essas cavernas e cavidades. Na época, a preocupação real deles estava realmente na mineração de ferro, né, porque estava impactando grandemente as operações, as lavras, né, e a gente sabia muito bem que nas lavras, muitas vezes, quando é encontrada minério de ferro, a gente encontra cavidades, né, como você bem falou. Porém, o projeto S11D da Vale, que é o maior projeto de ferro para a região lá de Carajás, no sul do Pará, e existem grandes cavernas, né? E você imagina, você está na Amazônia, só que isso está impactando o projeto. Então, assim, esse afrouxamento da legislação, hoje eu vejo que tem muito relacionado a isso. Tá? Eu tenho quase certeza que a preocupação do Ministério, né, do governo em si, ele não está relacionado com as cavernas do Cário e as demais cavernas. A grande preocupação dele é exatamente impactar, né, as operações e não paralisar esses projetos, né? Então, eu não sei se você chegou a pesquisar isso, mas existem cavernas fenomenais lá no S11D, onde um grupo, desse grupo que eu fazia parte, mapeou. E fomos nós, então, que fizemos para a Vale, na época, discutimos, né, com o ICMBio, com todos os órgãos, e inclusive com o pessoal da CART, a relevância dessas cavidades na época, né? Fizemos vários trabalhos, depois, se você quiser, eu te passo o link desses trabalhos para a gente discutir. Eu acho que, tanto aqui no quadrilátero, né, ferrífero, onde tem a importância do minério de ferro muito grande, eu acho que é muito bom enveredar também por esse lado, sabe, porque há muita destruição. Eu mesmo mapeei uma época lá na região de Mariana, Gongo Soco, aquelas regiões, e não havia só as cavidades, eram cavidades pequenas, que a gente poderia usar como, na época, como troca, né, eles falavam, mas só que tinham sítios, sabe, arqueológicos, e que, assim, a mineração, ela não está se importando nesse fato, e aí eu acho muito importante também. A gente fala muito em cavernas, em calcário, essa grandiosidade, tipo a foto que você está mostrando, maravilhosa, né? A gente vê isso muito no Goiás, né, Distrito Federal. Só que as cavidades de minério de ferro são muito importantes também. Elas contam uma história muito importante. A história da evolução do planeta, né, conta muita história geológica e também tem muitos sítios arqueológicos, principalmente aqui em Minas, viu? Era só uma comparação, desculpa, eu falei demais, gente. Não, tá tudo ótimo. Não, pra caramba. Bom, esse decreto aí, né, que a Ministério de Minas e Energia está querendo mudar na legislação, para algumas pessoas está bem claro que é justamente para beneficiar as empresas de mineração, né? Então, é por isso que a gente está tentando se fortalecer aí, pedindo a comunidade espeleológica está se movimentando em relação a isso. Estou trazendo aqui a palestra também para movimentar o pessoal da geologia, para a gente não permitir isso, né? Porque acho que para tudo tem um limite também. E é como você falou também, durante a palestra a gente também abordou sobre isso, que é a importância dessas cavernas, a história que ela conta, e até mesmo, como também foi dito, as cavernas ferríferas têm algumas explicações para a sua gênese, mas ainda tem algumas dúvidas e tudo mais. Então, se a gente destrói uma caverna
ainda não tem uma explicação direito para como ela se forma, meio que a gente vai sempre viver com essa dúvida, né? Porque a gente vai acabar destruindo esses testemunhos de uma história, da evolução da Terra. Acho que é isso. Ok, o professor Ulisses quer falar um pouquinho? Bom dia a todos e parabéns para os organizadores e para você, Vitória. Obrigada. É uma honra, sim, para mim, acho que eu falo pela Luciana e outros professores também, ter vocês que a gente ajudou a formar, né, contribuir para a formação, expondo com propriedade, com elegância, com categoria, temas geológicos, né? Parabéns mesmo. Apenas uma observação assim, bem geral em cima do que a Luciana falou. É fácil, no livro do professor Estevam Assu e colaboradores, de 2012, o livro texto nosso, Região do Brasil, existe um capítulo só sobre cavernas, cavidades, em todos os tipos de litologias, né? Inclusive pontuando o percentual de cada um. Digo isso porque talvez alguns dos que estão participando não saibam, né? Informação geral. Além do valor geológico, da beleza cênica, do valor turístico, do valor de biodiversidade que as cavidades contêm, não é de conhecimento do senso comum, mas por isso é importante, por isso eu estou falando, existem dois fatores muito relevantes que são a possibilidade de conhecer a história arqueológica antiga e a história arqueológica muito antiga. Dois exemplos. A Lenice Barreto, Henrique Piró e outros arqueólogos de Minas Gerais foram, salvo engano, os primeiros a escrever mais sistematicamente sobre as cavernas nas Cangras ferruginosas do quadrilátero físico, né? E diversos vestígios foram encontrados em muitas delas, como cerâmica, líticos e alguns objetos mais novos, inclusive. Então, elas têm este valor arqueológico histórico. Em S11B, que a Luciana mencionou, existem vestígios arqueológicos pré-históricos, né? E nas imediações, eu não sei se exatamente nelas, há vestígios datados de mais de 10.000 anos de idade. O que quer dizer que se uma empresa do Ponte da Vale obtiver flexibilização das normas ambientais, alteração na lei, para lavrar aquilo sem o respeito à preservação dessas cavidades, isso se perde para sempre, né? Só vai ficar aquilo que já foi feito, e foi pouco por alguns arqueólogos, né? Como a menina Débora Duarte, da UFMG, por exemplo. E, Luciana, eu trabalhei perto de S11B, né, na região. Foram, se eu não me engano, 7 anos para que a Vale conseguisse a licença para fazer os primeiros furos de sondagem lá. Então, a legislação ela pode ser firme, bem conduzida e do bem da sociedade, a depender de quem está no comando. Então, como quem está no comando agora, como escrevi no chat, são pessoas não preocupadas de fato com a preservação do patrimônio ambiental, nós estamos num momento muito ruim, né? Então, o que as organizações, as sociedades arqueológicas estão fazendo, para se impor, tem que ser mesmo, e quem puder contribuir com isso não pode ficar de fora, né? Fechando, a perda é muito grande se essa legislação for alterada, e só vou citar um último exemplo, a Anglo-American, em Conceição do Mato Dentro, teve paralisada as obras pela descoberta de um sítio arqueológico, salvo engano,
com idades em torno de 9 a 10 mil anos. Houve uma tentativa de uma empresa de esconder, de suprimir esses dados, foi revelado depois, o Ministério Público mandou parar, até que se fizesse o estudo direito, até que fosse revelado, né? E a empresa preservou e contornou a área do pitch, de modo a aquela cavidade não ser incluída, né, na lavra, e todo mundo ficou feliz. Quer dizer, isso não vai inviabilizar, acho eu, não sou minerador de ferro, não sou geólogo de ferro, mas a proteção das cavidades não inviabiliza o empreendimento minerário. Ela diminui parte do lucro e ela reduzindo a área da cava. Agora, pense num depósito de ferro do porte de S11D. É impossível aquilo não ser lucrativo, né? Tamanho e volume daquilo. Então, não vejo desculpa. A legislação nossa é boa e ela deve continuar como está. E a fiscalização disso deve continuar como está, né? Se a gente afrouxa, eu quero dizer, os órgãos competentes com fiscalização ambiental, acontecem, inclusive, acidentes como nós vimos aqui. Ninguém quer isso. Ninguém sabe consciência quer isso. Então, a gente não pode permitir que sejam afrouxadas as leis nesse sentido. Desculpa, falei mal demais, acho que é uma linha de professor, mas eu queria contribuir com essa observação aí sobre a importância arqueológica das cavidades. Obrigado. Nada, foi um ótimo posicionamento, a gente que agradece mesmo. E é bem isso que você falou, né? A gente tem ótimas leis, a gente só precisa praticar mais, colocar elas mais em prática, e os órgãos fiscalizadores estar mais massivamente dentro dessas empresas e tudo mais, fiscalizando todo esse trabalho aí. É isso. Bom, obrigada, gente. E, Vitória, sobre o link que você disse da petição, né? Você pode me enviar, que aí eu posto a gente posta no site do CAGEL, e aí as pessoas podem, né, ajudar, isso é muito importante. E eu queria falar que as próximas palestras, né, serão sobre micropaleontologia e sobre geologia forense. Então, para a semana que vem, a outra semana. Aí, só seguir o CAGEL no Instagram, que a gente vai divulgar as datas e horário certinho, tá? Mas muito bom, e agradecer mais uma vez a você, Vitória, tá? E a todo mundo os professores aí, todo mundo que fez as perguntas, teve muitos agradecimentos, e aí depois você vai ver, Vitória, direitinho, tá? E é isso. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada a vocês. E obrigada ao público também, né? É isso. Obrigada, gente. Tchau. Tchauzinho. Fechar. Olha, minha tia tá na parte.